Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco. Então hoje nós vamos ler e comentar uma página, uma passagem do Evangelho que está naquela narrativa Retalhos de Poesia, em que existem descrições feitas a partir de prosa poética da passagem de Jesus aqui no nosso planeta. Então nós vamos ler a página e em seguida faremos os comentários. A página de hoje é sobre o encontro de Jesus com a sogra de Pedro. Então aqui a página fala para nós o seguinte: saindo de uma sinagoga, Jesus dirigiu-se à casa de Pedro. E lá chegando, encontrou a sogra deste doente. Ela lamuriava-se e ardia em febre. Ao vê-la, Jesus disse: trago a cura da alma e a solução das angústias humanas. Sou o jardim encantado, elevando-se como árvore de sonho na manhã. Sou a nuvem delicada, iluminada de diamantes renovados, que fará chover na madrugada humana, lançando pontes de esperanças no amanhã. Investido pela beleza das poesias celestiais, ordeno a ti, febre devoradora, que se retire deste alquebrado corpo. Abandone-o, para que a luz da harmonia maior passe a habitar o seu coração. Após pronunciar tais palavras, a febre abandonou a estrutura orgânica da sogra de Pedro. Lépida, ela passou a servi-los. Vendo a ocorrência incomum, o povo imediatamente cercou Jesus, que disse-lhes: as doenças acometem os homens por causa da invigilância dos sonhos. A maioria das pessoas, enquanto transitam na crosta planetária, imaginam glórias mundanas, benefícios da riqueza, prazeres da mesa, estertores do sexo, falsa felicidade proporcionada pelos primeiros lugares do mundo. Adoecem por causa de suas agônicas e distorcidas escolhas, vitimadas pela suntuosidade da pseudo-superioridade, pela febre do acúmulo do dinheiro desonesto, obtido através de negociações nefastas, pelo excesso de alimentos repletos de miasmas inoportunos, pelas doenças improváveis acumuladas na busca incessante da promiscuidade afetiva, pela fatuidade dourada do personalismo destruidor. Venho convidá-los à adoção de uma nova poesia, que abalará inapelavelmente vossas vidas. A glória verdadeira será delegada àquele que amar sempre mais, enxugando lágrimas, lavando feridas, perfumando dores, limpando cancros da escuridão. A grande riqueza obterá aquele que souber acolher afetuosamente seus irmãos da caminhada nos braços, mostrando-lhes um oásis de águas límpidas que descedentará a sede daqueles que trazem os lábios rachados de atrozes sofrimentos existenciais, vivenciados nos dias desconsolados da mais terrível solidão. O prazer maior produzirá aquele que distribuir alimento aos filhos do Calvário, famintos de muitos desencontros, moradores esquecidos dos porões sombrios, lá onde a miséria extrema une-se à mais devoradora desnutrição. Os que encherem seus pratos com alimentos capazes de preencherem lacunas nutricionais de seus desprotegidos estômagos, esses desabrocharão um prazer consistente, que jamais apartar-se-á de vossas vidas. Aqueles que erguerem um trono de sentimentos renovados, a mulher amada,
fazendo-a sonhar com um toque de poemas recheados com o selo da fidelidade, elegendo-as como único porto seguro de seus desejos, esses compreenderão as belezas infinitas do sexo, porque unirão a saciedade corpórea à plenitude elevada do amor, onde os vínculos sensíveis da paternidade e da maternidade serão coroas coruscantes de pedras preciosas, permitindo o emblema de co-criadores de Deus, guardiões da família universal, ungida com óleo sagrado da fraternidade. Aqueles que optarem ocupar os últimos lugares mundanos, renunciando à ânsia de suas ambições, para buscar o despertar das potencialidades espirituais, esses serão os verdadeiros vencedores do destino, pois declinaram aos elogios dos homens e preferiram a presença incessante de Deus. Após ensinar-lhes o conteúdo da Boa Nova Poética, Jesus calou-se, e os enfermos de todos os matizes começaram a cercá-lo. Chegou um paralítico de pernas ressequidas, clamando: "Cura-me, ó poeta nazareno." Jesus disse-lhe: "Que tuas pernas sejam inundadas pelo brilho da luz do sol. Elas serão capazes de andarem nas trilhas imensas de divinos sonhos, onde pássaros de bosques molhados de orvalho os conduzirá aos pássaros iluminados das estrelas. Tuas pernas adormecidas despertarão para belas jornadas, nas quais buscarão o verdor da eternidade celestial." Dito isso, as pernas ressequidas do paralítico endireitaram-se, e ele saiu andando normalmente, louvando o Senhor. Em seguida, trouxeram um homem dominado por um espírito imundo. Ele estava contido por cordas e gritava: "Sei quem és, poeta. Tu és o Cristo e vieste da parte de Deus. Porém, garanto-lhe que nem todo o poder da tua poesia será capaz de libertar este homem, pois ele me pertence." Jesus disse-lhe: "A partir de hoje, esse homem empunhará uma flauta de prata e será capaz de compor as mais belas canções de amor. Seu instrumento musical é composto com os delírios sentimentais da sua alma. Com dedos ágeis, ele romperá as barreiras das trevas e construirá uma nascente benigna, bafejada com a luz do carinho, com as fórmulas suaves da ternura e moedora. Vai-te, ó ser das sombras. Eu ordeno que permitas a este homem compor a sua canção." Enfurecido com as palavras de Jesus, o espírito imundo fez o homem romper as cordas que o continham. Mas, iluminado pela poesia do cantor Galileu, abandonou o corpo do homem que, curado, saiu cantando uma alegre canção. Aproximou-se de Jesus uma jovem com o rosto decomposto pela lepra. Ela fora bela, mas a doença deformara-a totalmente. Ela implorou a Jesus: "Senhor, cura-me. Na mais tenra idade fui abandonada por todos e lançada impiedosamente no vale dos imundos. Meus pais amaldiçoaram-me. Meu noivo afastou-se de mim, enojado com o cheiro putrefato das minhas feridas. Meus amigos temem minha presença, afirmando que irei contaminá-las. Salvai-me, salvai-me." Jesus retirou o capuz negro que ocultava a face da jovem. Todos afastaram-se amedrontados. Sua aparência era extremamente desagradável. Havia um cheiro marcante em sua carne apodrecida. As feridas medonhas espalhavam-se implacavelmente pelo corpo. A face congesta era um emaranhado de pústulas, sangue, podridão.
Jesus impôs suas mãos poéticas na face da menina e disse-lhe: percebes a chegada do verão? Os raios de amor da estação renovada invadirão teus poros e secarão tuas feridas. Percebes o leve toque dos anjos celestiais? As trombetas sagradas dos anjos do Senhor tocarão agora e afastarão a sua extremada agonia. Ao toque sagrado das mãos operosas de Jesus, a jovem leprosa começou a gritar, como se uma fogueira invisível queimasse totalmente o seu corpo. Quando Jesus retirou suas mãos daquela face, o rosto da menina exibia a pureza das flores silvestres, a delicadeza das rosas mais perfumadas. Curada, a menina ajoelhou-se e o adorou. Após muitas curas e ensinamentos, Jesus foi para um lugar deserto. Mas a multidão, sedenta da sua presença, o acompanhou. E ele disse-lhes: é necessário que eu leve meu poema a outras cidades, para que as sementes de renovadas poesias invadam a terra. E foi-se, levando seu poema para outras cidades, sempre cantando, poetizando, curando, consolando. Eu, que sou um poeta menor, o acompanhava à distância, anotando mentalmente seus mínimos gestos e suas sábias palavras. Não compreendia a profundidade do seu extremo poder, mas sabia que estava diante de um poeta divino e eu precisava registrar os seus poemas, mesmo que não os entendesse. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, então, esse texto fala sobre a passagem de Jesus na casa da sogra de Pedro e também das curas que Jesus realizou ao longo da sua trajetória aqui conosco, no mundo material. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, que a doutrina espírita interpreta de uma outra forma, é aquela passagem de Jesus na qual ele nos fala: vós sois deuses. O que significa isso? Significa que todos nós estamos fadados a nos tornarmos espíritos puros. Eu tive um amigo, tenho, porque ele está desencarnado, mas ele está ainda presente. Ele ainda está imortal, né? No mundo invisível, que é o nosso companheiro Edmond Montes. Ele é o presidente lá da Casa de Jesus. E ele foi, né, o presidente da Casa de Jesus durante muitos anos, e ele desencarnou já tem alguns anos. Então, ele me contou que ele, durante um período da sua existência, ele visitava o presídio Frei Caneca e ele fazia estudos evangélicos com os presos. E a primeira coisa que ele chegava, quando ele abria os estudos, quando o primeiro estudo do ano, principalmente quando ele recebia uma turma nova, era dizer para os nossos irmãos: vocês todos aqui são anjos. E aí ele falou que as pessoas não compreendiam, né? Porque eram criminosos, eram pessoas que tinham cometido delitos, né? Então, eles não entendiam. Falaram: mas se nós somos anjos, por que nós estamos presos aqui? Então, ele explicava o seguinte: que nós todos estamos fadados para um destino que é nos tornarmos espíritos puros. Logicamente que essa aquisição não é rápida, que essa aquisição ela se dá ao longo de muitas existências, mas que ao longo dessas experiências reencarnatórias nós adquiriremos condições para nos tornarmos co-criadores de Deus, ou seja, nos tornarmos espíritos puros, espíritos que, como Jesus, curava instantaneamente, porque as religiões tradicionais diziam e dizem que Jesus fazia milagres, que Jesus era o emissário divino que fazia milagres e que só ele que pode fazer isso. Mas, na verdade, todos nós podemos.
Não agora, que somos ainda espíritos imperfeitos, somos ainda espíritos neutros, mas a partir do momento que nós sabemos que a reencarnação é uma verdade e que ao longo das existências nós vamos conquistando aquisições espirituais, potencialidades espirituais, nós um dia conseguiremos essas possibilidades magnéticas que Jesus tinha de cura instantânea, de auxiliar as pessoas. E aí a gente queria citar para vocês alguns exemplos que são tirados das obras doutrinárias do Céu e Inferno e também de uma obra da Amélia Rodrigues que nos mostra essas possibilidades. Primeiro, na própria codificação, nós temos uma mulher que intitulava-se como Condessa Paula, que ela ia semanalmente aos subúrbios parisienses levando uma carruagem cheia de mantimentos. Ela era rica, tinha recursos e ela podia viver aquela vida despreocupada que muitas pessoas ricas vivem, voltadas para o egoísmo, voltadas só para os prazeres, até às vezes para os vícios, e ela não o fazia. Ela pegava uma carruagem, enchia de mantimentos e ela ia distribuir, esses mantimentos para os necessitados. E aí ela conseguia, distribuir aí esses mantimentos. Ela tinha esse hábito de distribuir e levava a filha dela. Aí a filha dela também queria participar, mas ela falava assim: olha, minha filha, você não vai fazer essa distribuição porque você precisa dar algo de si. Se você pegar uma coisa que eu compro e dar, isso não tem valor nenhum. Você faça através de costura, através do tricô, você faça umas roupinhas quentes, umas roupinhas confortáveis para as crianças e para os enfermos que nós visitamos, que aí sim você estará doando algo de si. Então ela deu um ótimo exemplo para a filha dela. E aí o Kardec, isso é uma passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, relata que uma ocasião, uma daquelas pessoas beneficiadas por ela foi à casa dela, uma mansão, e viu que aquela mulher simples, que ela ia com roupa simples, uma roupa desataviada, nem a toda enfeitada, ela ia com roupa simples, era aquela benfeitora que se mostrava tão humilde, era uma condessa. Aí ela ia falar com ela e a condessa falou assim: silêncio, não digas nada a ninguém. Então essa pessoa já está a caminho de uma conquista para poder fazer essas aquisições. E temos na literatura, nas obras doutrinárias, o exemplo de Maria de Magdala. Maria de Magdala era uma pessoa que era obsediada quando conheceu Jesus. Ela se tornou uma das mais fervorosas seguidoras de Jesus. Foi para ela que Jesus se mostrou depois que ele desencarnou, a gente sabe que não foi o corpo de Jesus que saiu do túmulo, foi o seu espírito materializado, o seu espírito na condição de agênere, e foi para ela que ele surgiu. E os discípulos ficaram duvidando, porque falaram: como é que ele vai aparecer logo para essa mulher aí que é uma inútil, uma mulher da vida? Então foi confirmado e realmente Jesus apareceu para ela. Mas temos também um livro muito emblemático que mostra já o contrário. Inclusive esse livro que eu vou citar para vocês foi um livro que o nosso irmão Tolstói depois ele ficou
se penitenciando lá no mundo espiritual, porque provocou alguns problemas. É um livro chamado Ana Karenina. Então, Ana Karenina era uma mulher rica, da corte russa, naquele tempo que a Rússia, no século XIX, que a Rússia tinha nobreza, e ela vivia para os prazeres. E ela era casada com um homem que ela não gostava, um marido que ela já estava entediada, e ela começou a namorar um oficial russo mais jovem. E aí ela abandonou o marido, né? Naquela época que abandonar marido era uma coisa muito complicada, né? Não era como é agora, que você se divorcia e fica tudo bem. Naquele tempo, você abandonar o marido era uma coisa bem complicada. E ela teve a coragem de romper com o marido dela para vivenciar a sua paixão. Ela imaginou que ao se ligar àquele homem que ela amava tanto, né? Que ela seria feliz. Mas o que aconteceu? Depois que ela se uniu a esse oficial russo, e ele era mais jovem do que ela, era um homem muito bonito, ele enjoou dela e começou a traí-la. Aí o que ela fez? Ela começou a usar ópio, que era a droga, era como se fosse cocaína hoje, né? Então tinha um preparado de ópio que os médicos davam naquela época para tirar a dor. E aí ela começou a usar ópio, ficou viciada e se suicidou. Ela se jogou debaixo do trem. Ela quando viu que realmente aquele rapaz jovem a tinha traído e ia acabar abandonando-a, o que ela fez? Se jogou debaixo do trem. E por que Leão Tolstói, como espírito desencarnado, ele se penitenciava dessa obra? Porque muitas pessoas se suicidaram, muitas mulheres se suicidaram depois que leram esse livro. E aí o Leão Tolstói, né, que ele era um escritor russo da época do Dostoiévski, ele, através da Ivone Pereira, escreveu várias obras, várias narrativas falando contra o suicídio, porque ele não era espírita, logicamente, naquela época, né, ele não conhecia o espiritismo, e ele aí não sabia que ia dar aquela problemática toda. Então ele levou muitas mulheres ao suicídio. E qual é a lição do livro? Que não adianta você ser bonito. A Ana Karenina era uma mulher muito bonita. Não adianta você ser rico. Não adianta você satisfazer os seus prazeres se você não cura a sua alma. Que é isso que Jesus está falando aqui, né? Que nós temos que curar. Você cura o teu corpo, você cura a doença e tal. Mas se você não curar a tua alma, não adianta que você volte a enfermar. Tanto é que muitos daqueles que foram curados por Jesus voltaram a enfermar. Muitos daqueles rancenianos que foram curados por Jesus voltaram a ter a hanseníase. Por quê? Porque cura o corpo, mas não cura a alma. E por isso que a doutrina espírita, para algumas pessoas, é difícil de entender. Porque uma vez uma pessoa perguntou assim: quer dizer que vocês são masoquistas? Vocês gostam de sofrer? Eu falei: não é que nós gostamos de sofrer. Nós entendemos que o sofrimento é algo que faz parte do mundo de provas e expiações nos quais estamos inseridos, e também é um resgate em relação a erros que cometemos anteriormente, que nós podemos atenuar esse sofrimento se nós buscarmos a felicidade relativa através da caridade e da humildade. Aí ele não achou: isso é muito difícil, eu não vou fazer isso não, eu prefiro um negócio mais rápido, uma coisa assim que os espíritos possam me dar uma orientação para eu poder sair dessa situação. Eu falei: não, meu amigo, não tem jeito, você tem que curar a sua alma. Você pode pedir à espiritualidade para aliviar as suas dores físicas, aliviar as suas dificuldades, mas a cura da alma através da reforma íntima é fundamental para que você tenha um reequilíbrio. Senão, a gente fica igual a Ana Karenina, né? Mulher bonita, rica, que satisfez os seus prazeres, mas não foi feliz. Então, meus irmãos, é isso que a gente queria conversar com vocês neste vídeo. Que Jesus nos abençoe e até a próxima oportunidade.